E aí, galera esperta! Tudo bem com vocês? Professor Jorge na área, geografia na área. Vamos continuar essa viagem geográfica. Eu, professor Jorge, equipe de geografia com vocês. E nossa querida intérprete, Aldelina. Aldelina? Tudo bem, né, Aldelina, com você? Aí, Aldelina. Vamos lá então, galera, para nossa teleaula 8.1, beleza? Sou o professor Jorge e convido vocês para mais uma viagem geográfica. Olha aí qual é o nosso tema da nossa teleaula. Nós vamos falar sobre o Polo Noroeste e o Planaflora. A criação e ação do Polo Noroeste. Nós vamos falar também sobre o Planaflora. Nós vamos falar sobre terras indígenas e o zoneamento socioeconômico e ecológico, ok? Bem, nós queremos, querido aluno, com isso que você adquira uma habilidade. Nós queremos que você consiga reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Gente, sem brincadeira, essa habilidade aqui, ela é muito bonita. Olha só que eu vou começar a rabiscar aqui. Vou começar a rabiscar, porque é importante para o nosso querido aluno entender o que a gente quer que ele alcance. Olha só, gente, vamos falar sobre políticas públicas da área rural de Rondônia, ok? Então você vai conseguir ver esse meio físico sendo transformado pela ação humana que vai modificar a paisagem, ok? Então, se você conseguir ver isso acontecer e que aconteceu em nossa sociedade, nós já conseguiremos alcançar o nosso objetivo, que é que você consiga perceber essa mudança no espaço geográfico de Rondônia, ok? Vamos lá. Você vai ver aí uma reportagem sobre a ocupação e povoamento dos vales do rio Guaporé e Madeira, ok? Aí, daqui a pouco, a gente volta. Vamos dar uns 3, 4 minutinhos, beleza? Vamos lá. Ok, beleza? Agora que vocês assistiram aí, dá de ter uma dimensão maior do ver o nosso espaço geográfico, ok? Nossos rios. Então, isso já faz você perceber e ter uma reflexão sobre a ocupação humana em nosso território. Beleza? Vamos lá. Continuando. Bem, a criação e a ação do Polo Noroeste. Como é que isso ocorreu? Quando foi? O que isso influenciou na nossa vida? Beleza. Foi durante a década de 70. Professor, década de 70, professor, eu não tinha nem nascido. Olha, 70, nem eu tinha nascido em 70, só para vocês terem uma ideia. Mas, professor Jorginho já é um pouco velhinho, mas eu vou contar um segredo para vocês. Você é muito jovem, ok? Você é muito jovem, e eu vou falar para você, conversa com o seu avô, com a sua avó. Cara, eles devem ter histórias incríveis de como era aqui em Rondônia nessa época. Era uma verdadeira, aventura humana aqui. Estão compreendendo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero que você compreenda que aqui faltava tudo, aqui ainda estava começando a ser povoado. Ok? E era tudo muito difícil, tudo muito escasso. Ok? O pessoal vivia realmente como... Eu até ouvi o barulho da mão da Aldelinda ali, ó. O pessoal vivia na peia, meu amigo, porque realmente é momentos difíceis da sociedade rondoniense. Ainda estava num processo de expansão, ainda estava num processo de ocupação humana mais intensa, como se nunca tinha visto nessa região, ok? Vamos lá, continuando no quadro, meu diretor, grande abraço para o meu diretor Lucas, não é não, Lucas? Ele é fera, esse menino,
Vamos lá. Então, na década de 70, grandes mudanças aconteceram no antigo território, porque aqui está falando território de Rondônia, porque ele era território de Rondônia. Hoje ele é considerado um estado. Professor, mas o que isso quer dizer, professor, que ele era um território de Rondônia? Bem, isso quer dizer, agora vamos falar um pouco sobre direito. Então, isso quer dizer, galera, que o estado era como uma criança. Ele não tinha capacidade ainda de viver só. Ele ainda não podia se manter. É isso que quer dizer, ele é um território. Era o governo federal que mantinha o território de Rondônia. Era território federal de Rondônia. Então, isso quer dizer que era o Estado, a União, o governo federal que mantinha toda a estrutura que tinha aqui. Ele não tinha ainda autonomia. Ok? Isso guarde para você, ó. Território não tinha autonomia. O território, ele não tinha um governador eleito, como a gente tem hoje, ele não tinha Constituição, ok? Então, quem mandava tudo aqui e quem fazia as políticas públicas daqui era o governo federal, ok? Então, essas políticas públicas de ocupação da década de 70 que se intensificou aqui, veio dessas políticas públicas do governo federal. Ok? Beleza. Vamos lá no quadro, por favor. E aí, ó, motivado pelo quê? Principalmente pelas políticas de estratégias do governo federal visando a ocupação das áreas de fronteira na região norte do país. Obviamente, você, meu querido aluno, sabe que nós estamos numa região de fronteira, ok? Então, nós ficamos também nesse plano do governo federal, porque nós estamos numa região de fronteira. Em 81, foi criado o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, o chamado Polo Noroeste. Anote isso aí. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele foi financiado pelo Banco Mundial na ordem de 411 milhões de dólares. Galera, só para vocês terem uma ideia, 411 milhões de dólares hoje é muito dinheiro. Imagine na época. Então, valeu muito, pelo menos 3 vezes mais do que é hoje. Ok? Então, realmente, foi muito dinheiro investido que nós pegamos emprestado do Banco Mundial. Beleza? Vamos lá, na tela. Consequentemente, tivemos a construção, não só a construção dela, mas também a pavimentação, ou seja, foi colocado o asfalto na BR-364. Quando colocou esse asfalto na BR-364, o que aconteceu? Acelerou o processo de migração, transformando radicalmente, em menos de 10 anos, quase toda a estrutura social, cultural e ambiental naquele estado. Quem falou isso? Dantas. Professor, quem é esse Dantas? Ah, não acredito que você não sabe, não. Você não sabe quem é o Dantas? José de Arimateia Dantas. Nada mais, nada menos do que esse menino que dá aula aqui para vocês, que um dia depois ele está aqui mais vezes. Ele que fez isso, ele que fez essa pesquisa, ele que escreveu um livro, ok? Sobre a ocupação humana aqui em Rondônia, ok? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que foi o professor que dá aula pra gente que escreveu esse livro? Exatamente. E agora eu vou falar um pouco sobre essa frase aqui, ó. Mudou radicalmente, olha só. Radicalmente quer dizer o quê? Que foi muito rápido. Então nós tivemos uma transformação social. A sociedade mudou aqui. O que mais que mudou? A cultura. Professor, a cultura mudou. Sim, a cultura mudou. Imagina, vinha pessoas de todos os lugares do Brasil. Imagina, um goiano falando com um gaúcho. Um paraense
falando com um maranhense. Estão entendendo? Um cuiabano falando com um amazonense. E todos vieram para cá. Então foi uma miscelânea, uma verdadeira mistura de culturas. Isso pode, e o professor Dantas, o professor Arimateia, escreveu de uma forma muito bacana no livro dele, que realmente foi radical. Porque as pessoas se misturavam aqui e eles trouxeram as suas culturas dos seus locais. Inclusive você, aonde você estiver, em vários rincões, você traz consigo a sua cultura, que você herdou dos seus pais, que os seus pais herdaram dos seus avós, que provavelmente muitos de vocês, não são todos, claro, vieram nessa década de 70 para cá. Ok? Hoje o professor não sabia disso. Pois é isso aí. Pessoas vieram para cá por políticas públicas implementadas pelo governo federal. Ok? E aí isso aconteceu principalmente nesse projeto Polo Noroeste. Ok? Vamos lá, continuando, meu diretor. A construção da 364, né, ela começou em 1961 pelo presidente JK. Ela seria usada para transportar cassiterita para as indústrias no leste e para abrir o oeste para assentamentos. Ou seja, já se explorava a cassiterita aqui em Rondônia. Beleza? A 364 e a rodovia Transamazônica 230 tinham a intenção de integrar, proteger e levar as pessoas à Amazônia não desenvolvida, né? Que aqui não estava realmente desenvolvido. Ela era improdutiva, entre aspas. Se a gente está falando improdutivo, quando o Dantas colocou aqui, o professor Arimateia colocou, em relação à questão econômica, né? Mas agora a questão ambiental, ela sim, muito produtiva. E sabemos disso, que precisamos da Amazônia em pé. Ela vazia porque a ocupação dela era relativamente escassa. Era um vazio demográfico mesmo. E ligou, a BR-364 ligou Limeira, lá em São Paulo, até o oeste do Acre. Olha só, galera, tamanho dessa BR saindo lá de São Paulo, passando por Goiás, Mato Grosso, entre Rondônia, chega aqui, vai lá para o Acre. Olha só o tamanho dessa BR. Então, realmente, foi uma logística que integrou a parte da Amazônia com o sudeste do Brasil, passando pelo centro-oeste, ok? O Polo Noroeste se propunha, ou seja, ele se propôs a quê? A assentar comunidades de pequenos agricultores, embasada na agricultura autossustentada, com atendimento básico nas áreas de saúde, educação, escoamento de produção, protegendo a floresta e garantindo a manutenção das terras e das culturas e das comunidades indígenas. Ele se propôs a fazer isso, mas em certos momentos tivemos muitos problemas. O Polo Noroeste, ele veio com uma boa intenção, no entanto, houveram neste caminho muitos problemas. Vamos lá. Na década de 60, cerca de 3.000 pessoas por ano estavam vindo para Rondônia. Por onde? Pela BR-364, de Cuiabá a Porto Velho. De Porto Velho se tornou o estado mais acessível para assentamento, em 1968. Baseado em imagem de satélite a partir de 1982, olha aí, já estamos em 82, hein? Agora a gente já está em 70. Foi estimado que 11.400 quilômetros quadrados de floresta haviam sido derrubados em Rondônia ao longo da rodovia. Beleza, então eu vou ter que falar um pouco sobre isso com você. Querido aluno, se a BR já existe e, como você viu no mapa, ligou São Paulo até o Acre, já chegando quase no outro país, o que vai acontecer? Ocupação humana. Se já falamos que teve o processo migratório, esse projeto fez com que várias pessoas viessem para cá, e de vários lugares do Brasil, ele vai ter que ocupar.
E para ocupar ele vai ter que o quê? Derrubar. E essa ocupação humana, eles vão querer primeiramente ocupar ali perto da BR. Por que perto da BR? Para escoar a produção deles, que eles vão começar a fazer. Beleza? Então, já estamos falando de uma sociedade interferindo no meio ambiente e que isso, obviamente, causou um impacto ambiental. Beleza? Vamos lá, continuando. A pavimentação da BR-364, ela foi concluída em 1984 e o número de imigrantes aumentou para 160 mil pessoas por ano chegando em Rondônia. Eu vou contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo para vocês. Eu cheguei aqui em 1984. Professor, você é muito velho, professor. Velho é o mundo. Eu ainda sou um menino. Mas beleza. Pulando essa parte, você também é muito jovem. Vamos lá. Olha só, eu andei na BR-364 sem asfalto. Você tem noção como é que era isso, galera? Cara, era muito feio, era muito desgastante, era muita dificuldade, era na raça, era no peito da raça, as pessoas chegavam aqui. Se chovesse, as pessoas tinham que descer do ônibus e empurrar o ônibus. Todo mundo lá se sujava de lama e depois ia entrar dentro do ônibus. Hoje não, os ônibus são tudo ar-condicionado, a coisa mais linda de 2 andares, né, sofisticado. Se passar num buraco, todo mundo já fica com raiva e acorda, né? Meu amigo, as pessoas nem dormiam. E agora imaginem essa BR-364 sem asfalto. Quando não era muita lama, era muita poeira. Estão entendendo aí? Por isso que o nosso hino tem uma frase muito legal e bonita, né? Somos destemidos pioneiros. É isso aí. E com certeza você conhece alguém aí na sua região que tem histórias dessa situação para contar, ok? Seja seus pais, seus avós ou avós de amigos, essas pessoas mais antigas, com certeza tem histórias maravilhosas para contar sobre esse tempo. Beleza? Vamos lá no quadro, diretor. Professor, vou procurar alguém para me contar essas histórias, professor. Fiquei curioso. Fechou. Beleza, vamos lá. O governo não pôde lidar com a enxurrada de imigrantes, com esquemas formais de assentamento, ou seja, aquele lote de terra que era um dado mesmo dentro da formalidade, ok? E respondeu com um programa de assentamento rápido, reconhecendo assentamentos informais, ou seja, que não estavam nas áreas controladas pelo governo. O que resultou isso, galera? O resultado foi um surto de desmatamento que teve um grande impacto ambiental sobre quem? Agora vai entrar um novo ator nessa história, os indígenas que viviam aqui há muito tempo. Obviamente, não só os povos indígenas, como todo o meio ambiente também vai sofrer, ok? Pois é, a ocupação humana na Amazônia, ela sempre está ligada também, às vezes, ao sofrimento dos indígenas. Bem, olha só, galera, essa imagem de satélite de Rondônia, olha só, espinha de peixe do desmatamento. Anotem isso aí que você vai poder, talvez, até levar para uma possível prova. Pode ser até de concurso público, viu? E aí você sai na vantagem. Olha a espinha de peixe. A BR, ela vai fazendo várias espinhas de peixe, ou seja, as vicinais, né? E essas vicinais têm vários lotes. Então, as vicinais são como é que eu posso dizer? São estradas precárias que não estão, obviamente, não tem asfalto e que tem vários colonos ao longo dessas vicinais, que todas elas se interligam à BR-364. Obviamente,
Se tem colonos aqui, vai haver o quê? Devastação. Vai ter desmatamento, porque esses produtores que chegaram aqui vai ter que se sustentar, ele vai ter que se manter, e para isso ele vai devastar e vai começar a plantar, ok? Produzir, e ele quer estar próximo dessa BR para escoar a sua produção, ok? E assim foi o Planafloro. Uma intensa migração e também um intenso desmatamento da floresta amazônica aqui em Rondônia. Tá aí mais uma imagem, né? Olha só agora, já uma fonte, olha só como é que está isso aqui, ó. Olha o tamanho da devastação em Rondônia. Isso pode ver aqui a BR, olha só, olha aqui a BR-364, ó, vindo de lá. Então, ao longo da BR, sempre, qualquer BR, galera, sempre vai ser assim, tá? Vai ter impacto ambiental de ação humana, de ocupação humana, que sempre vai tirar a cobertura vegetal. Beleza. Aí, eu já falei para vocês, o Polo Noroeste, ele ocasionou e provocou esse impacto ambiental muito grande. Ele foi muito criticado. Ele foi substituído por um outro projeto chamado Planafloro. O Planafloro foi concluído em 1991 e ele gastou cerca de 216 milhões de dólares, dos quais 72% seriam financiados pelo BIRD, Banco Internacional de Desenvolvimento, e uma contrapartida brasileira de 26% e 13% do governo, sendo 13% do governo estadual e 13% do governo federal, ou União. União é o mesmo que governo federal, tá, pessoal? Quando esse U aí estiver em maiúsculo, está se referindo ao governo federal, beleza? Vamos lá. Professores, quer dizer que o Planaflora foi muito criticado? Sim, sim, sim. Voltei aqui porque o professor Jorge lembrou de mais uma coisa importante. O Polo Noroeste, ele fez uma ocupação humana tão desordenada, teve um grave problema social e ambiental aqui em Rondônia, que nós fomos notícia no mundo todo. Nossa, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Olha, os jornalistas, a imprensa internacional vivia condenando o governo brasileiro, dizendo que a gente estava queimando a floresta amazônica. De fato, isso realmente, nós devastamos de uma forma muito intensa durante o Polo Noroeste, o projeto Polo Noroeste. As terras eram dadas, né? Isso não sei se eu falei para vocês, mas eram dadas assim. Chega aí, o seu José Maria, tá aqui, o terreno é seu, pode ir lá, tome posse. E aí a pessoa já ia com a motosserra. E isso agora, imagina, milhares de pessoas que faziam isso. E o tamanho do terreno que eles tinham, que era mais ou menos 500 metros por 2 quilômetros. Cada colono recebendo um e indo direto desmatar. E na época, desmatar era uma condição para que ele continuasse com a propriedade. Professor, não acredito. Sério? Verdade, isso é sério. E hoje todo mundo quer que o colono faça com que a floresta esteja em pé dentro daquele lote, daquele agricultor atualmente. Mas não, antigamente era um critério mesmo. Se você, a primeira coisa que você tem que fazer é uma derrubada, plantar, também se autossustentar e o excedente vender. Ok? E o Polo Noroeste foi muito criticado e nós fomos vistos internacionalmente como queimando a Amazônia. Beleza? Vamos lá, continuando. Então vamos falar agora do Planaflora. Depois de nós termos falado de tanta devastação, de tanta ocupação humana, de tanta intensidade que aconteceu no Planaflora, o Polo Noroeste, aí veio o Planaflora, ok? O Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia teve sua origem na identificação dos problemas no processo de migração pelo qual passou o Estado sobre a década de 70. Bem,
Então, a gente pode dizer, galera, que o Planaflora ele vem como um projeto que ele vem tentar ajudar a reparar muitos dos danos causados pelo Polo Noroeste, ok? Então, o Planaflora ele vem fazer um trabalho mais técnico, um trabalho mais bem elaborado, com equipes técnicas que vão fazer agora um trabalho que exige um melhor reconhecimento da região daqui de Rondônia, ok? Nos diversos aspectos. Vamos lá, continuando. Iniciou o contrato com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento em 92. E o Brasil, a execução dele pelo estado de Rondônia. Ou seja, foi um mega empréstimo de milhões de dólares. O BIRD, o Brasil fez esse contrato com o BIRD, mas quem executou foi Rondônia. Ou seja, o dinheiro veio para ser executado aqui. Bem, o objetivo dele consistiu na implementação de ações que propiciaram o aproveitamento racional dos recursos naturais de forma a favorecer o desenvolvimento sustentável. Opa! Vamos parar aqui nessa palavra, desenvolvimento sustentável. Agora sim, o Planaflora vem falar uma coisa que não se falava no Polo Noroeste. Desenvolvimento sustentável. Ou seja, você fazer um desenvolvimento com o menor impacto possível dentro de um meio ambiente. Ok? Beleza? E isso na época do Polo Noroeste não se falava muito. Não era... O meio ambiente não estava sendo visto, porque a ideia que as pessoas tinham é que quase que isso aqui, como vivemos numa região imensa, a Amazônia, é muito imensa. Então, acho que se tinha a ideia de que se pensava que isso aqui é quase que infinito e que não geraria tanto problema. E que realmente causou muito problema. Beleza? E aí o Planaflora veio com essa intenção de promover o desenvolvimento sustentável. Beleza? Vamos lá, continuando. E também ela tinha como objetivo, o Planaflora, recuperar áreas desmatadas de ecossistemas mais frágeis. Do ponto de vista econômico, o Planaflora foi uma ousada proposta de captação de dinheiro, de recursos financeiros do Banco Mundial. Para quê? Para viabilizar o nosso desenvolvimento. Socialmente, foi uma proposta pioneira ao ensejar a participação da sociedade civil nos processos de diagnóstico, análise e proposição de soluções, o que consubstanciava nos planejamentos das ações realizadas, ok? Então, ele foi socialmente uma proposta realmente que se iniciava ali, por isso que se fala pioneira, porque a gente realmente precisava de uma sociedade civil inserida nessa reconstrução do nosso meio ambiente aqui, ok? E outra coisa importante, que eu não grifei aqui, o diagnóstico. Ou seja, tem que fazer um diagnóstico, uma análise de um determinado território, de um determinado meio, ok? Como assim, professor? Não entendi. O que isso quer dizer com isso? Por exemplo, foi feita análise de uma determinada região, aí sim foi mandado técnicos lá para saber se aquela região poderia ser dado a um colono, a um agricultor. Como assim, professor? Saber se aquele solo era apropriado. A pessoa, às vezes, derrubava com motosserra, e aí passava-se 6 meses, aquela terra não servia mais para nada. Agora não, vão fazer o Planaflora veio com essa tecnicidade para saber aonde realmente poderia ser feito entrega de terras, porque não poderia ser mais feito de forma assim tão aleatória.
Ok? Beleza? Vamos lá, continuando no quadro do meu diretor. Professor, então tem uma diferença do Planaflora para o Polo Noroeste. Sim, o Planaflora veio auxiliar para diminuir os impactos causados pelo Planaflora. Bem, ele foi inovador ao viabilizar o zoneamento socioeconômico e ecológico, que em síntese, ou seja, em resumo, é um instrumento técnico e político de planejamento das peculiaridades regionais, seguindo critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos e de temporalidade. O Planaflora, através de seu documento principal de negociação, alavancou para as atividades de desenvolvimento e preservação. Beleza? Então, o Planaflora tinha objetivos um pouco diferentes do primeiro Polo Noroeste. Beleza? Vamos falar um pouco sobre terras indígenas, pessoal? Bem, as terras indígenas não são consideradas unidade de conservação. Entretanto, são áreas protegidas e com atividades desenvolvidas pelos próprios povos indígenas, de maneira geral, compatíveis, claro, com a conservação ambiental. Bem, nós temos 19 áreas indígenas em Rondônia, definidas, totalizando 4.807.000 hectares. Uma área em fase de regulamentação e 2 interditadas, em função de vestígios indicando a presença de índios isolados, o que representa aproximadamente 20% da superfície do território de Rondônia. Beleza. Alguns povos têm população reduzida. Caripuna, mais ou menos uns 12 indivíduos. Os Canoê, recém-contactados, mais ou menos 4 pessoas. E o Akuntsu, mais ou menos 7 pessoas. Os dados de mortalidade indicam alta incidência de óbitos em indígenas menores de 14 anos, em consequência de doenças infecciosas. Então, os indígenas, tivemos aí vários, isso aqui tudo, para começar, a gente pode dizer que isso aqui tudo era indígena, antes de a gente estar aqui, Só que a gente ia populando aqui, ó, Porto Velho, aqui é a BR, o desenho é a BR. Então, isso aqui depois que fosse tudo sendo ocupado, os índios vão começar a ter problemas com os não índios, os não indígenas, ok? Desculpa, os indígenas, ok? O que vai acontecer? Conflito. E para isso, tivemos que ter a demarcação de terras indígenas em Rondônia. Ou seja, mais um problema que houve na ocupação humana em Rondônia foi a questão indígena. Foi e continua sendo na Amazônia inteira um problema dos indígenas, ok? Apesar da importância das terras indígenas, elas estão sempre sofrendo ameaças de invasão, sendo constatados problemas hoje nas terras indígenas Uruauau, Roosevelt e Rio Branco, gerados por invasores, que geralmente quem são, galera? Madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e os colonos. E aí vocês vão ler aí, ó, esse nome aí, eu não vou ler todos para vocês, alguns povos indígenas em Rondônia, ok? Vocês dão uma lida aí. Olha só para vocês terem uma ideia, olha só. Gavião é um povo indígena, ok? Arara também é um povo indígena. Isso aqui pode até cair em concurso. Aí, não, gavião é um bicho, é um animal, arara também. Não, são nomes de povos indígenas, ok? E os cinta-largas. Bem, entre outros. Vamos lá, continuando. Tá aí, indígenas, uma fotinho bacana. Beleza, olha só, vamos falar um pouco sobre o zoneamento socioeconômico do estado de Rondônia. Foram estudos realizados que apresentaram importantes dados sobre a natureza, a economia e sobre as populações e sociedades residentes no nosso estado e deveriam ser usados para a proposição de políticas governamentais em relação a projetos de desenvolvimento, sustentabilidade e preservação ambiental. Olha que lindo, hein?
O zoneamento econômico de Rondônia foi o primeiro zoneamento estadual a ter parte de seu texto submetido à aprovação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O zoneamento socioeconômico ecológico surgiu na década de 80 como uma estratégia para reverter os problemas sociais e ambientais causados pela expansão desordenada da fronteira agrícola, já falamos sobre isso, e para subsidiar a elaboração do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, que também já falamos, que é o Planaflorum, ok? Olha aí o mapa da primeira aproximação, que ocorreu entre 86 e 88, visando a ocupação do espaço rural de Rondônia, de forma a promover o desenvolvimento econômico, evitando desequilíbrios ecológicos e também preservando ecossistemas frágeis. Isso quer dizer que este estudo começou a demonstrar a fragilidade do meio ambiente em relação à ocupação humana, que não poderia mais ser desordenada e nem poderia ser mais em qualquer lugar, ok? Porque a gente precisava preservar, inclusive, ecossistemas frágeis. Os estudos realizados apresentam importantes dados sobre a natureza, a economia e sobre as populações. Beleza? Essa aqui já é a segunda aproximação. Beleza? Olha só como os estudos vão se tornando diferentes, técnicas e novas abordagens também são utilizadas de forma diferente e a aproximação se tornou também diferente. Ok? Essa segunda aproximação teve como objetivo detalhar o conhecimento sobre o meio físico, biológico e socioeconômico e foi realizado entre 96 e 98 e concluído em 1999. Beleza? Galera, era o que tínhamos para o momento. Vimos aí alguns assuntos interessantes sobre a ocupação humana aqui no território de Rondônia. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão e nossas atividades. Beleza? Forte abraço e até daqui a pouco.